Olá, cursista! Bem-vindo à 7ª agenda da disciplina Comunicação do curso técnico em desenvolvimento de sistemas. Eu sou a professora Ariane e hoje voltaremos nosso olhar para um tipo de texto específico, a apresentação de TCC, ou seja, do trabalho de conclusão de curso. O TCC é a exigência final de vários cursos para que os alunos obtenham seu certificado de conclusão, por exemplo, em universidades, cursos técnicos, cursos online e pós-graduações. E ele consiste basicamente em um relatório de pesquisa. É o momento em que você vai direcionar os conhecimentos aprendidos no curso de forma criativa, ou seja, é a hora de pôr em prática projetos, ideias e inspirações que surgiram ao longo do curso. Para isso, alguns critérios como afinidade com o tema, relevância para a comunidade e sociedade, inovação e busca por soluções de problemas devem ser levados em consideração. A elaboração e o formato do TCC variam de acordo com a instituição e curso, podendo ser tanto individual como em grupo. E o TCC ele é realizado com a supervisão de um professor, o chamado orientador. E como delimitar o tema de meu projeto? O tema surge da identificação de um problema e da construção de uma hipótese. Com a ajuda de seu orientador, você identificará um problema na sociedade e, a partir de uma hipótese, ou seja, como eu posso resolver tal problema, você vai delimitar um tema. Sobre o tema, vale ressaltar que é necessário estabelecer um recorte, dado que não é possível delongas, pois você tem um curto prazo de trabalho a cumprir. O TCC, por ser uma pesquisa científica, deve, portanto, seguir o chamado método científico, que funciona da seguinte forma. Primeiro, temos a observação. Por quê? Porque toda pesquisa surge de uma análise da realidade, de uma análise da sociedade e do mundo que nos cerca. Depois, partimos para o questionamento. Você vai se questionar se o tema escolhido a partir da observação é de validade social ou não. Tal tema, que eu ainda não escolhi, pois eu estou delimitando, vai ser útil à sociedade? E a partir disso você vai levantar algumas dúvidas sobre esse tema. Investigação. Após você definir qual problema que será analisado, você vai fazer uma investigação para formular uma hipótese. Tal investigação ela é realizada por meio da leitura da literatura especializada no assunto que você escolheu. Então, você vai ler projetos já realizados, já escritos por pessoas que também estudaram o tema que você está interessado em estudar. Depois de investigar, você vai partir para a hipótese, que nada mais é do que uma proposta de solução do questionamento, que por sua vez foi levantado a partir da observação do entorno social. Depois, nós temos o experimento. Por quê? Porque você precisa provar a validade da sua hipótese. Então, você vai realizar experimentos que a comprovem ou não. Partimos depois para os resultados e análise. Após a realização dos experimentos, você vai analisar o que foi obtido a partir desses experimentos e então vai realizar uma conclusão, vai formular uma conclusão, verificando se a hipótese foi confirmada e se as propostas de solução dos questionamentos que você se fez a partir desse tema, elas foram satisfatórias. Vamos agora estudar um pouquinho da estrutura do texto desse relatório de TCC, relatório científico. Nós já comentamos sobre os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, que são também utilizados na elaboração do TCC. Porém, precisamos dar destaque às partes do texto que constituem o processo de pesquisa. E nesse processo, é necessário que você relate como toda a pesquisa foi desenvolvida, apresentando os detalhes, os materiais usados e quais os resultados alcançados. Assim, nós dividimos a pesquisa em resumo, que você já conhece, introdução, objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, resultados de discussão dos resultados,
conclusões ou considerações finais e, claro, as referências bibliográficas e possíveis anexos e apêndices. Introdução. A introdução é a apresentação geral do tema do trabalho e as justificativas para a relevância de tal trabalho. É interessante pontuar que as justificativas elas podem ser apresentadas em um item separado, chamado justificativa. Depois temos os objetivos. Os objetivos do trabalho, eles devem ser apresentados de acordo com aquilo que foi pré-estabelecido entre você e seu orientador de pesquisa. E é comum neste tópico a utilização de verbos no infinitivo, ou seja, verbos que terminem em ar, er e ir, como por exemplo, desenvolver, relatar, apresentar, definir, investigar, delimitar, apontar, avaliar, demonstrar, documentar, dentre outros. Revisão bibliográfica. Nessa parte, você vai apresentar a contribuição que as leituras realizadas trouxeram à elaboração do seu TCC. Resultados e discussão dos resultados. Neste tópico, você vai apresentar os dados obtidos a partir da observação, da análise dos objetivos. E aí você também pode se utilizar de gráficos, tabelas, figuras, ou seja, é necessário que você revisite a justificativa e os objetivos de seu trabalho lá no comecinho, e aí você vai confrontar essa justificativa e esses objetivos com os resultados que você obteve por meio da análise e da observação e também das leituras realizadas. Formatação. Outro ponto muito importante que você tem que ficar atento é a formatação, ou seja, quando usar certos recursos de destaque, tais como negrito, aspas e itálico, você saberia quando empregar cada um? Bom, vou te ajudar. O itálico você vai empregar em expressões em língua estrangeira, em títulos de livros e periódicos, em expressões de referência, em nomes científicos de espécies animais e vegetais. Já as aspas, vamos empregá-las em citações menores que 3 linhas e também em termos relativizados, ou seja, termos que estejam fora do seu contexto, como gírias, expressões coloquiais e termos profissionais específicos. Já o negrito é utilizado com palavras e letras que mereçam destaque, e também em títulos de capítulos. Além disso, fique sempre atento para quais normas são úteis na hora de elaborar o seu TCC. A seguir, listo algumas delas. E por fim, passemos ao último tópico a ser estudado nesta aula, as dificuldades ortográficas mais comuns. A seguir, há algumas frases que estão e não estão de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Você saberia identificar as adequadas e as inadequadas e, além disso, dizer os porquês? Então, uma dica: pause seu vídeo, pense, formule sua resposta e, por fim, dê play para saber se o seu pensamento está correto ou não. Vamos lá? Fazem 5 anos que ele voltou. Houve muitos acidentes. Prefiro ler a resumir. Ele pediu para mim levar os relatórios. Ele está entre eu e você. Não sei aonde ele quer chegar. Aonde vamos? Aonde fica a loja? Perto da empresa onde trabalho? Vamos lá? Para as respostas. Fazem, uma resposta inadequada. Mim, eu e aonde. E agora, você saberia me dizer os porquês que tais termos estão equivocados nas frases? Vamos lá? O verbo fazer, quando exprime tempo, ele é invariável, ou seja, ele não vai mudar. Então, você não vai falar fazem 5 anos, você vai falar faz, certo? Depois, o verbo haver, que na frase estava adequada, houve muitos acidentes, ele também é um verbo invariável. Prefiro ler a resumir. O verbo preferir, ele necessita da preposição a, certo? Quando relaciona 2 elementos.
Ele pediu para eu levar os relatórios e não para mim levar. Esse pronome, quando ele está na função de sujeito, ele não pode ser trocado, ele não pode ser utilizado, certo? Então, quando a gente tem uma frase em que o sujeito realiza a ação, nós vamos utilizar eu e não mim. Ele pediu para eu levar os relatórios e não para mim. Ele está entre mim e você é o adequado, e não entre eu e você. Com a preposição entre, usa-se mim se este pronome for colocado primeiro. Ele está entre mim e você. Não sei aonde ele quer chegar. O verbo aonde é usado com verbos de movimento. Perdão, a palavra aonde é usada com verbos de movimento. Onde fica a loja? Perto da empresa onde trabalho? E onde indica lugar. Não indica tempo nem pessoa, mas sim lugar. Então, utilize onde só quando você for indicar lugares. E aonde só quando você for empregar verbos de movimento, como por exemplo, chegar e vamos. Mais frases. Explique por que você faltou. Por que ela está preocupada? Não foi ao cinema por quê? Faltei porque estava doente. Não sei o porquê do riso. Menos cansada, trabalha muito, mas ganha pouco. E aí, onde se encontram as inadequações? Não se esqueça de pausar o seu vídeo. Vamos lá? As inadequações estão em porquê, não foi ao cinema porque, neste outro porquê, não sei o porquê do riso, menos cansada e mais ganha pouco. E agora, você saberia explicar essas inadequações? Pause seu vídeo, pense um pouquinho, porque a gente já vai passar as explicações. Vamos lá? Vamos começar então pelos termos inadequados. Não foi ao cinema por quê? Quando, a gente utiliza esse porquê no final da frase interrogativa, você vai ter que separá-lo e colocar o chapeuzinho, popularmente chamado como chapeuzinho, o acento circunflexo. Depois, não sei o porquê do riso. Esse porquê, tudo junto e com acento circunflexo, ele funciona como substantivo. Então, você poderia substituir pela palavra motivo. Não sei o motivo do riso. Então, quando der para colocar motivo, não sei o motivo do riso, você utiliza esse porquê junto com o acento circunflexo. Comece a entender o porquê da dúvida, ou seja, comece a entender o motivo da dúvida. Agora vamos aos outros porquês, Porque o emprego dos porquês gera muitas dúvidas nos estudantes. Porquê separado. Quando estiver explícita ou implícita a palavra razão ou no sentido de pela qual, você vai utilizar esse porquê separado, para frases declarativas. Então, observe que tem todos esses detalhes, levando em consideração o tipo de frase, se é uma pergunta, se é uma declaração. Explique por que você faltou. Então, tá vendo? É uma declaração, não é uma pergunta. Quando você tiver uma declaração e puder substituir esse porquê pela palavra razão, Ou seja, explique a razão pela qual você faltou, você utiliza esse porquê separado sem nenhum acento. Depois, porquê para frases interrogativas, esse porquê separado. Por que ela está preocupada? Então, sempre que você tiver uma pergunta, e esse porquê tiver no início ou no meio da frase, você vai empregar ele separado, sem acento. Depois, já vimos esse não foi ao cinema por quê, que a gente tem o porquê no final da frase, em uma pergunta. Então, sempre que ele estiver no final da frase e for uma pergunta, você vai colocar separado com o acento, certo?
O de cima, quando ele estiver no começo da frase ou no meio e for uma pergunta, vai ser separado, sem acento. Então, tem esses inúmeros detalhes que você deve estar atento. O mais comum, né, que é o porquê junto, sem acento. Faltei porque estava doente, ele saiu depressa porque estava atrasado, é o que a gente mais usa. Por quê? Porque é utilizado em explicações, nas respostas. Não sei o porquê do riso, então esse também já estudamos. Ele funciona como um substantivo. Não sei o motivo do riso, então ele é um porquê junto com acento. Agora, temos a distinção entre mas e mais. Muito cuidado. O mas, sem esse i no meio, é a conjunção de oposição, certo? Essa palavra pode ser substituída por entretanto, contudo, porém, todavia, no entanto. E o mais com i é adição, certo? Ideia de adição. Vamos lá para mais frases. Olha lá, mais frases. Eu tô adicionando, tô falando que eu vou fornecer para vocês mais frases, uma adição. É diferente de mas, que é uma oposição. Ainda a gente tem esse substantivo, esse adjetivo mas. Pessoas más destruíram o local de trabalho. Quanto mais leitura, mais informação. Eles passearam a pé. Ele começou a chorar. O assunto só diz respeito às pessoas presentes. Falei acerca deste assunto. Voltei há cerca de 1 hora. Onde se encontram as inadequações? Vamos lá? Eles passearam a pé. Ele começou a chorar. Falei acerca deste assunto. E qual é o motivo, né, de tais palavras estarem inadequadas nas frases? Vamos às explicações? Vamos lá. A crase, gente, vamos começar pela crase, que causa muita dúvida. Eles passearam a pé. Não tem crase por quê? Porque a crase, ela só vai ser utilizada com palavras femininas. Pé é uma palavra masculina, o pé. Ele começou a chorar. A crase também não vai ser utilizada com verbos. Chorar é um verbo. Vamos utilizar a crase, então, somente com palavras femininas. E quando, né, o verbo, ele pedir a preposição. Por quê? Porque a crase nada mais é do que a junção da preposição a com o artigo definido feminino a ou as. Então, como eu disse, ela nunca ocorre antes de palavras masculinas, verbos ou pronomes pessoais, certo? O acerca também que estava equivocado na frase. Acerca, gente, na frase estava separado, porém, sempre quando você quiser dar essa ideia de a respeito de, falei a respeito deste assunto, falei sobre este assunto, você vai utilizar esse acerca junto. Cuidado, porque esse acerca junto, sem o H, é bem diferente de acerca de, com esse A, né, do verbo haver, no sentido de existir. Então, esse acerca de indica uma estimativa de tempo. Voltei a cerca de 1 hora. O mas e o mais, eu já expliquei a distinção para vocês. Esse mas é o adjetivo, né? O plural do adjetivo má. Pessoas más destruíram o local de trabalho. E esse mais é o conectivo, que tem o intuito de adicionar, ele dá a ideia de adição, que é bem diferente do conectivo, que dá a ideia de oposição, conectivo mas, certo? Mais algumas frases. É bom que a crise passe, senão teremos cortes. Se não melhorar, teremos problemas. Ela não fez nada demais. Há pessoas demais. Há bastante carteiras nesta sala. Minha meia sujou. Sobrou meia garrafa de água. E aí? Onde se encontram as inadequações? Olhem lá, o senão, é bom que a crise passe, senão teremos cortes, há bastante carteiras e são apenas essas duas inadequações. Vamos ver os porquês? É bom que a crise passe, senão teremos cortes. Então, pessoal, cuidado, esse senão com o intuito, né, com
com a explicação de caso contrário, a não ser que, ou seja, quando ele pode ser substituído por caso contrário, a não ser que, você vai utilizar o senão junto. É bom que a crise passe, senão teremos cortes. É bom que a crise passe, caso contrário, teremos cortes. E ele, né, causa dúvida porque tem a mesma pronúncia dos termos senão. Esse senão separado, ele vai indicar caso não. Se não melhorar, teremos problemas. Ou seja, caso isso não melhorar, nós vamos ter problemas, certo? Então, fiquem atentos a essas distinções. Palavras semelhantes, porém que têm aplicações diferentes. Demais e demais. Esse demais separado é o contrário de de menos. Ele não fez nada de mais, então é separado. Por quê? Porque ele não fez nada de menos. Demais junto vai exercer a função de intensidade, de um advérbio de intensidade. Há pessoas demais, ou seja, há muitas pessoas. Então, esse demais, nesse sentido de intensidade, né, ele vai ser junto. Bastante, gente, que causa muitas dúvidas, as pessoas acham, os alunos acham muito estranho. Por quê? Porque o bastante, ele vai concordar com o substantivo que tiver depois. Por exemplo, elas estão bastante cansadas. Há bastantes carteiras nesta sala. E quando eu sei quando usar bastante, quando usar bastantes? Uma dica que vai te ajudar muito. Substitua a palavra bastante ou bastantes por muito ou muitos. Ou seja, bastante você vai substituir por muito e bastantes por muitos. Quando der para usar, é bastante. Quando der para usar muito, é bastante. Quando der para usar muitos, é bastantes. Quer ver? Vai ficar mais fácil pelos exemplos. Elas estão bastante cansadas. Não dá para você falar elas estão muito cansadas, certo? Você não vai, esse muito, né, é invariável. Você não vai falar elas estão muito cansadas. Então, você vai ter que utilizar muito. Logo, você vai utilizar bastante. Elas estão bastante cansadas, no sentido de muito. Porém, ó, há muitas carteiras nesta sala. Agora eu consigo trocar esse bastantes por muitos, certo? Então dá certo. Quando você conseguir trocar o bastantes por muitos, aí você aplica bastantes, certo? Essa é uma dica que vai ajudar vocês a se lembrarem quando utilizar um, quando utilizar outro. O meia. O meia é só para indicar a meia, né? O substantivo meia do tênis ou a metade de alguma coisa. Minha meia sujou. Sobrou meia garrafa de água. Nada de falar ela está meia cansada. Não, ela não está meia cansada, ela está meio cansada. E lembre-se que esta agenda, ela é só uma apresentação e um resumo do tema. Ela não deve ser considerada como única fonte de estudo. Por isso, participe de todas as atividades propostas e até a próxima!